No dia 26 de agosto de 2015, no anfiteatro do Memorial Dr. António Agostinho Neto, realizou-se o lançamento de Labirintos Mundiais, as revoluções pós-modernas e os caminhos da incerteza global, o livro de Sebastião Martins, antigo ministro do Interior. Nesta obra, que resulta da dissertação de mestrado que concluiu com mérito e excelência no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Sebastião Martins analisa, do ponto de vista estratégico, os acontecimentos ocorridos nas primaveras árabes. Procura compreendê-los e, desta forma, estabelece os devidos paralelismos, se fenómenos desta natureza poderão ou não alastrar-se à República de Angola. O Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde foi a cerimónia de lançamento, é um monumento simbólico e com grande importância histórica para o povo angolano. Perante uma audiência constituída por deputados da Assembleia Nacional, membros do Executivo, membros da Comunidade de Inteligência, membros do Corpo Diplomático acreditado na República de Angola, membros dos órgãos da Defesa e Polícia Nacional, entidades eclesiásticas, académicos, investigadores, familiares e amigos, deu-se início à cerimónia, com o discurso de abertura proferido pelo professor Dr. Carlos Maria da Silva Feijó. Um país como Angola não pode ficar fora de processos de decisão internacional. Um país como Angola deve ser um ator no sistema político e econômico internacional e só isto justificaria a importância de um tema como este, geopolítica e geoestratégia, desafios, problemas e desafios. No seu discurso, sublinhou a importância desta conferência, cujo tema se justifica pelos fatores geopolíticos e geoestratégicos com que diariamente convivemos, bem como pela sua contemporaneidade, devido aos acontecimentos recentes do mercado bolsista da China e a questão do preço do petróleo. Hoje, se olharmos para o preço do petróleo, nos dias que correm, facilmente se aferirá da importância de uma conferência como esta, até para discutirmos esta commodity geoestratégica como é o petróleo e a influência que tem hoje na geopolítica, na geoestratégia. O professor Dr. Carlos Feijó termina o discurso elogiando o trabalho do autor, encorajando-o a continuar os seus estudos para que, em breve, possa apresentar a sua tese de doutoramento, que é, no seu entender, um serviço público. Aqueles que são mais novos que estão aqui, como eu, o meu conselho a olhar para o mestre Sebastião Martins é o seguinte: sejam os melhores na vossa profissão antes de pensarem na política. Em seguida, dando espaço a um alargamento do debate estratégico e político, teve lugar a Conferência Geopolítica e Geoestratégia Mundial na Atualidade, Realidade e Desafios. Para moderador da conferência, foi convidado o professor António Lovoalo de Carvalho, que agradeceu ao mestre Sebastião Martins esta honra e lhe desejou muito sucesso na sua atividade, na sua carreira política e também para a sua família. O embaixador António Martins da Cruz foi o primeiro preletor da conferência, tendo concentrado a sua intervenção em 3 temas: as mudanças das relações entre os Estados, as consequências que advêm deste novo panorama mundial, tendo em conta os novos polos de poder, e a forma como a República de Angola poderá encarar estes novos desafios. Os novos conflitos internacionais
são também consequência da desregulamentação e dos disfuncionamentos do sistema internacional. No fundo, das consequências da globalização económica no sistema político mundial e nas próprias políticas internas da maioria dos países. As chamadas questões religiosas e, a contrário senso, as questões das minorias religiosas continuarão a afetar, positiva ou negativamente, a soberania dos Estados. O embaixador António Martins da Cruz evidencia que, da consequência de um panorama internacional, com novos players, nasce a realidade do imediatismo das ações e reações, cujo tempo deixa de ser um fator controlável relativamente à política internacional. Nascem os chamados conflitos assimétricos, a criminalidade organizada e a militarização das técnicas de manutenção relativas à ordem interna. Tudo isto acompanhado de crises financeiras e de um pessimismo e contestação generalizados. Hoje em dia, na vida internacional, os Estados de pequena e média dimensão não agem, reagem aos acontecimentos. O problema, e isto é um grande problema, é que essa redistribuição de poder está a ser desenhada em tempos de crise, sem ter em conta, para usar uma linguagem marxista, os processos históricos. Ou seja, não sabemos qual vai ser o desenho final, nem sequer quanto tempo valem as soluções que estão a ser tentadas. Concluiu que este não se trata de um contexto favorável aos interesses angolanos, sobretudo dada a queda dos preços do petróleo. No entanto, a República de Angola tem-se afirmado cada vez mais no âmbito regional e global. Na opinião do diplomata, poderia haver ainda mais ousadia no plano externo devido à firme liderança do presidente José Eduardo dos Santos, que tem conseguido gerir equilíbrios, unir os angolanos e promover a paz. Multiplicando iniciativas diplomáticas e afirmando-se como potência regional, Angola tem vindo a reforçar o que nós chamamos a diplomacia de influência num contexto regional e depois num contexto global como multiplicador dessa influência. Angola é hoje, muito mais do que os seus vizinhos e os seus parceiros em África, um exemplo de soft power africano. O professor Dr. Heitor Romana foi o segundo preletor convidado para a conferência. Após uma análise da conjuntura geopolítica e geoestratégica que atravessamos, para a qual são essenciais os contributos da comunidade epistémica, o professor avalia a interdependência de vulnerabilidades e a consequente interdependência da segurança, que considera fundamentais para a percepção da realidade e do futuro. Ignoramos a realidade, questionamos a existência e a essência dos fenómenos e a sua profundidade, e depois parece que, quando os factos ocorrem e quando a profundidade dos fenómenos atinge uma dimensão tal, sabíamos que eles iriam acontecer. Considerando a impermanência dos modelos observados na realidade atual, o professor Dr. Heitor Romana revelou também que se identifica mais com a visão da designada Escola de Copenhaga de Barry Buzan, segundo a qual as relações internacionais adotam os princípios da teoria da ciência política, permitindo uma visão mais sistémica. E Barry Buzan avisa-nos de uma coisa que eu acho que é de enorme assertividade no presente. É de que as ameaças à estabilidade e legitimidade de um governo podem ameaçar o sistema internacional no seu todo. Segundo o professor, a grande estratégia para a estruturação de um Estado no século XXI dividir-se-ia assim em 3 grandes dimensões:
a memória e o pensamento estratégico, que a República de Angola tem subejamente, a afirmação de uma cultura geopolítica, no caso da República de Angola, o cruzamento de uma cultura estratégica continental com o desafio da maritimização do Estado, e um sistema decisório operativo. E o facto de estarmos aqui no memorial dedicado ao fundador da pátria, Angola, significa que a memória estratégica, pelo menos nesta dimensão, já tem uma dimensão operativa. O conferencista prossegue mencionando algumas guidelines que considera essenciais para a análise geopolítica e geoestratégica dos dias de hoje. Todos estes cenários que analisa levam, naturalmente, a desafios de tomada de decisão que têm de contar com novas variáveis, como a surpresa estratégica. A volatilidade e a impermanência dos modelos de análise vão redundar inevitavelmente no efeito de surpresa estratégica. Cada vez mais, aquilo que para os governos consistia na exceção, por exemplo, a criação ou a ativação de gabinetes de crise, parece que a tendência será no futuro para que os gabinetes de crise deixem de ser a exceção e passem a ser, em certa medida, uma realidade concreta. O preletor terminou a sua intervenção voltando ao cenário da República de Angola, cujo papel considera fundamental para a estabilidade daquela região e cuja diplomacia de prestígio acredita que se traduzirá eficaz, quer no plano regional, quer no plano global. Seguramente a África continuará a ser um ponto de projeção dos grupos terroristas e é previsível que atentados e ataques terroristas possam aumentar, ou a sua incidência possa aumentar no continente africano. Vejamos o caso concreto do Golfo da Guiné e também da África Oriental. Falta a dimensão securitária ao continente africano e Angola tem um papel fundamental a ter, até pelo exemplo que ele constitui como fator estabilizador na ordem regional. O terceiro e último preletor foi o professor Dr. Ângelo Correia. A sua intervenção levou os convidados a uma viagem à história e à cultura do movimento político e social do mundo islâmico desde o ano de 680 d.C., abordando, naturalmente, as referidas primaveras árabes. A Primavera Árabe insere-se, portanto, no movimento político e social do mundo islâmico que tem o seu início no século VII. Ano 680, o nascimento do profeta Muhammad. O Islão, a doutrina no fundo incorporada no Alcorão, praticada através da explicitação do Alcorão, é uma comunicação de Deus, Alá, ao profeta Maomé, que o coloca num livro. Este distinto convidado iniciou a sua intervenção sublinhando como é errado assumir que o Islão é unido, tal como é errado fazer uma comparação direta entre um modelo democrático ocidental e um modelo islâmico. Não há um Islão. Há vários. Há múltiplos Islão. Há muitas formas de expressar o islamismo, como há muitas formas de expressar o cristianismo. Como há muitas formas políticas de expressar o ocidentalismo. O grande critério que levava as pessoas a dizerem não a um conjunto de governos, de práticas e de situações era porque eles não cumpriam aquilo que eles entendiam ser o verdadeiro Islão. Ou seja, era em nome de uma visão do Islão que algumas pessoas se manifestavam contra um governo que era também islâmico. Estava em causa diferentes visões, versões do Islão dentro da sociedade árabe.
prosseguiu o seu discurso analisando os dois grandes momentos de crise na história do Islão. O primeiro é a crise entre os xiitas e os sunitas, com base numa discórdia relativa à sucessão do profeta Maomé. O segundo refere-se às clivagens e às lutas no seio do sunismo. Já no século XX, o problema do mundo árabe e islâmico deixa de acontecer no seu próprio seio, passando a resultar da ação do Ocidente que, nos diversos momentos de conquistas territoriais e ações de intervenção externa, falhou no diálogo interreligioso. O Ocidente nunca compreendeu realmente o mundo islâmico e, por esse motivo, na maioria dos casos, a sua intervenção ocorreu a troco de um cenário de caos. Estavam todos juntos em dizer não, mas quando se separavam para dizer o que é que queriam dizer, vejam a contradição em que estavam. A Primavera Árabe, por isso, foi excelente para derrubar, foi excelente para destruir, mas criou caos. Criou caos. Por fim, o professor Dr. Ângelo Correia afirma que a expressão Primaveras Árabes não tem razão de ser na República de Angola, uma vez que, neste cenário, o enquadramento é bastante distinto. No entanto, sublinha que este seu parecer não invalida nem tira a utilidade de um ou mais estudos sobre estas matérias. Porquê? Porque o enquadramento é outro. Há outras questões a pensar, há outras questões a ponderar. Isso não significa, como ele também diz, que o poder político, o poder de intelligence e o poder académico se deve abster de perceber, interpretar e monitorizar tudo o que é relevante nesta matéria. A grande força com que reagimos à ameaça é sermos fortes na nossa unidade. E a nossa unidade é em tudo. É na alma, é no corpo, é nas Forças Armadas, é nas instituições, é na espiritualidade, é em tudo. Quando perdemos isso, perdemos o pé na história. E os senhores não vão perder. Para a apresentação do livro, que começou após este importante momento de reflexão, contamos com a comunicação do professor Dr. Manuel Meirinho. O apresentador do livro, que também foi convidado na condição de presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, sublinhou que iria apenas fazer uma análise ao livro Labirintos Mundiais, as revoluções pós-modernas e os caminhos da incerteza global, da perspectiva do seu contributo académico. Felicitou o autor pelo seu regresso à academia, bem como pelo distinto resultado que alcançou. Quem ler verificará que o autor procura na sustentação teórica, na complexidade da abordagens e nos desafios que a teoria nos coloca para compreendermos os fenómenos políticos com modelos observantes. Não basta descrevê-los. O professor elogiou o enquadramento teórico, a análise de conceitos estratégicos, a referência às revoluções coloridas, mas, acima de tudo, a forma como o autor chega ao caso angolano, tendo como pano de fundo o problema da contestação interna iniciada em 2013. É importante porque creio que é das primeiras obras que coloca o problema da análise dos efeitos dos novos movimentos sociais, chamemos-lhe primaveras, chamemos-lhe revoluções, e o efeito que eles podem ter nos regimes para o caso angolano, abre caminho, e abrir caminho também não é fácil, mas deixa 3 ou 4 interrogações que abrem espaço a novas investigações. O professor Dr. Manuel Meirinho é da opinião de que nem os governos nem os investigadores devem descansar perante fenómenos desta natureza, para que não sejam um dia apanhados de surpresa. O mestre Sebastião Martins certamente não vai descansar em relação a estas matérias. Sei que ficou mais satisfeito ainda
com o facto desta obra lhe o obrigar a investigar muito mais sobre este tema. E creio que terá essa consciência que esta é uma espécie de primeira entrada no tema. E ele próprio diz, no final, e eu concordo, esta obra é uma semente. É uma semente. Porque tratar estes temas, o tema dos novos movimentos sociais, o problema da contestação, o grau em que estes movimentos podem ou não podem afetar a subsistência dos regimes, é dos temas mais velhos da ciência política. A apresentação do livro contou igualmente com a comunicação do professor Dr. Vítor Cajibanga, que explicou brevemente o caminho que levou o autor, o mestre Sebastião Martins, a desenvolver o tema da sua dissertação de mestrado e sublinhou como as funções que o autor desempenhou ao longo da sua carreira política valorizaram a escrita de Labirintos Mundiais, as revoluções pós-modernas e os caminhos da incerteza global. Tais funções permitiram-lhe, do meu ponto de vista, por um lado, observar e captar múltiplos conhecimentos sobre o ambiente geral do país e, por outro, dirigir estruturas de grande sensibilidade, o que não é de somenos importância. Depois de analisar esta obra quanto à sua organização temática, o professor Dr. Vítor Cajibanga explicou os diferentes tipos de situações problemáticas a que o autor se refere no seu livro. Este autor considera útil, quando se aborda o problema da revolução, que se distingam as categorias de análise referentes ao fenômeno, como a insurreição, a rebelião, a contestação e a revolta, e que ainda que todas façam parte do processo de mudança política, a sua natureza e os seus efeitos nos regimes são muito diferentes. Apesar de acreditar que a República de Angola vai evoluir para um sólido verão, ao invés de uma primavera, marcado pela certeza de uma melhoria da qualidade de vida do povo, o sociólogo fez questão de sublinhar o esforço contínuo, ainda necessário, por parte das instituições académicas vocacionadas para a resolução destes problemas. Esperamos, deste modo, que o trabalho que o autor ora iniciou não fique por aqui e que no âmbito do seu doutoramento possa dar continuidade ao estudo e análise geoestratégica tanto em África quanto em Angola, trazendo novos aportes teóricos, metodológicos, hermenêuticos, à discussão com outros cientistas sociais e ajudando os decisores políticos a compreender melhor o contexto político do nosso país. Excelências, senhoras e senhores, tenho agora subido a honra de convidar o autor da obra e promotor desta conferência, Mestre Sebastião Martins. A cerimónia terminou com um momento especial, destinado às últimas considerações do autor, o mestre Sebastião Martins. O autor de Labirintos Mundiais, as revoluções pós-modernas e os caminhos da incerteza global, começou por agradecer a Deus, aos seus familiares e amigos, ao professor Dr. António Manuel Silva Ribeiro, orientador da sua dissertação de mestrado, bem como aos preletores convidados. Agradeceu também à direção do Memorial Dr. António Agostinho Neto e a toda a equipa de produção, a quem prestou também os seus calorosos agradecimentos. Emocionado, o autor confessou a sua surpresa relativamente à dimensão da sua plateia, que acredita ter saído deste evento mais esclarecida quanto à realidade da geopolítica e da geoestratégia do mundo atual. Permita-me que agradeça a Deus a minha presença aqui hoje, convosco, para o lançamento deste meu primeiro livro. De
De facto, sem a bênção e sem o acompanhamento em todos os momentos da minha vida, por Deus, este momento não seria possível. Estes meses de entrega total ao trabalho não teriam também sido possíveis, antes de mais, sem a compreensão da minha família, nomeadamente da minha esposa aqui presente, dos meus filhos, dos meus irmãos e também dos meus 3 netinhos. O livro que hoje apresento trata de um tema cujo conhecimento e domínio considero fundamentais para a manutenção da estabilidade da nossa querida pátria. A Primavera Árabe, que assolou os países do Norte da África a partir de 2011, tiveram consequências muito marcantes do ponto de vista social e político. Uma verdadeira contemplação prática da expressão latina bellum omnia omnes, ou seja, a guerra de todos contra todos. Para o desenvolvimento desta obra, considerou essencial ter havido um equilíbrio entre o académico e o institucional, isto é, entre a sua passagem pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e a experiência adquirida ao serviço da República de Angola e do seu governo, funções das quais muito se orgulha. Foi sempre com a defesa da nossa pátria em mente que segui o meu percurso profissional e muito me honra que tenham sido precisamente os conhecimentos que adquiri durante esse período que me tenham incentivado a ir mais longe, a estudar e a procurar compreender fenómenos que considero incontornáveis para a segurança e a ordem interna de Angola. O autor de Labirintos Mundiais, as revoluções pós-modernas e os caminhos da incerteza global, termina afirmando que esta obra pretende ser útil para qualquer pessoa, independentemente de ser ou não membro da elite política angolana.